Parabéns pela... Queria te perguntar a importância desse jogo, né, com essa pausa aí que vai ter para trabalhos, né, visando essa retomada do campeonato. Como era importante vencer? E uma outra questão, se você me permite. No segundo tempo, tivemos essa impressão de uma alteração ali no posicionamento do Matheus Henrique, né, jogando de uma forma diferente do primeiro tempo, e o time evoluiu. Não sei se é isso mesmo. Queria a sua opinião. Boa noite e parabéns pela vitória. Vamos inverter as perguntas. Primeiro é fazer a análise do jogo. Acho que a primeira parte foi a pior primeira parte nossa para o Campeonato Brasileiro. Muito pela intensidade e pela qualidade que o São Paulo apresentou. Pela falta de frescura nossa, que já tinha-vos dito que não ia ser fácil, só com 2 dias de recuperação. E em termos de estratégicos, tivemos alguma dificuldade. Uma das situações foi o Henrique estar, pronto, foi o primeiro jogo dele, estava muito aberto no corredor e não estava a ganhar a superioridade por dentro. Pronto, estes fatores levaram a que essa primeira parte fosse má. A segunda parte, eu acho que fomos extremamente competentes. Apesar do adversário, em alguns momentos, ter um maior volume de jogo. Estou aqui a lembrar, Kaique teve uma, Mateus teve uma de cabeça, Gabriel teve uma, 3 grandes defesas do guarda-redes adversário. Podíamos acabar por fazer mais um gol. Mas também o São Paulo, principalmente na primeira parte, também poderia ter feito. Eu vou dizer, é justo o resultado, porque é sempre justo quem marca, mas foi um grande adversário, principalmente na primeira parte, um São Paulo diferente daqueles que apanhamos na terceira rodada, uma equipa muito mais forte, muito mais organizada, e o Crespo está de parabéns. Em relação à segunda questão, que já encaixa nesta situação, foi a questão do Henrique estar um pouco aberto, e às vezes a gente ficava com o meio campo mais exposto. Retificamos isso no intervalo, também retificamos os gatilhos de equilíbrio e acabámos por minimizar um pouco o jogo do São Paulo na segunda parte, e também a intensidade deles na segunda parte já não foi como a primeira, que eles não conseguiram fazer uma segunda parte com a intensidade da primeira. Por isso, uma vitória muito importante, não só pela história que diz que o São Paulo é sempre um adversário difícil. Acabamos por fazer 4 pontos contra o São Paulo, também pela paragem, porque é sempre importante nas paragens sair com uma vitória, e uma semana espetacular com a vitória com o Inter, a vitória agora com o São Paulo para o campeonato. O derby ao meio também foi um bom comportamento da equipa. Estamos ainda no intervalo desse jogo e agora vamos descansar, que é para na quarta-feira voltar para preparar o restante da época. Jardim, você sempre preza. O Cruzeiro se tornou um time muito equilibrado no campo. E você faz questão sempre de elogiar, de falar dos seus atletas, dos seus jogadores. E, por exemplo, o Christian é um jogador que, quando não atua, a gente vê que acontece um certo desequilíbrio. Eu queria que você falasse a respeito. Sei que você não gosta de individualizar, mas a respeito do Wanderson. Ele sofreu um trauma no joelho, preocupa, deixou o gramado mancando. O torcedor preocupado em relação a isso. Queria que você falasse a respeito da importância do Wanderson dentro desse time, dentro do seu esquema tático, até que ponto isso te preocupa, né, correr um risco. A gente, claro, vai ter que esperar ele ser reavaliado na quarta-feira, mas preocupa, né, uma pancada que um jogador deixa, como deixou o gramado mancando, uma pancada no joelho. Queria que você falasse a respeito dele, da importância dele dentro desse seu elenco. Em todos os elencos e todas as equipas do mundo existe sempre a brincar o patinho feio, que é aquele jogador que o treinador gosta, mas os outros não gostam. Eu acho que o Wanderson foi um dos jogadores que eu trouxe, porque eu sabia que ele ia entregar uma coisa à equipa que não tínhamos. Ele é um jogador de arrasto, um jogador que em termos estratégicos cumpre muito bem aquilo que pretendemos, e eu estou muito satisfeito pela performance dele durante este período.
é um jogador de equipa, é um jogador que, em termos ofensivos, com certeza não tem a criatividade de outros, mas em termos de defensivos, em termos de a transição, quer defensiva, quer ofensiva, ele ajuda muito e isso é importante para nós, muitas vezes para libertar o Kaique pelo corredor, às vezes para libertar o Mateus, para libertar o Gabriel ou o Caio, os outros estão a jogar. Em relação à lesão da Ilu, acredito que não seja uma situação grave, foi um traumatismo, acredito que nestes próximos dias ele vai se reabilitar. Em relação ao Christian, ele levou uma pancada no jogo, no último jogo, no pé, tem um dedo inchado, não conseguia meter a chuteira e vai precisar de parar, penso eu, uma semana para voltar aos treinos. Ô, Jardim, você citou esse mesmo São Paulo, da terceira rodada, né, aquele 1-1 lá no Morumbi. Ali foi uma virada de chave para o Cruzeiro, né? Você encontra essa equipe, e aí, um turno depois, um Cruzeiro, como você destaca, letal, um Cruzeiro que soube sofrer no primeiro tempo, vem para o segundo tempo, aproveitando a chance que tem. O que para você foi um diferencial um turno depois para esse Cruzeiro que hoje se mostra forte contra qualquer time do Brasil? Sinceramente, um turno depois, eu acho que estas duas equipas evoluíram bastante. O São Paulo evoluiu bastante, o Cruzeiro também evolui. As duas estão de parabéns. Em relação àquilo que dizem que é uma virada de chaves, eu disse isto na abertura do jogo. Esse dia em São Paulo, eu tomei a decisão que tinha que escolher uma equipa que conseguisse desenvolver aquilo que eu acredito mais no jogo, não é? Às vezes não se fala de qualidade, houve jogadores bons que deixaram de jogar, jogadores de qualidade, houve alguns de qualidade que também saíram do clube, mas eu procurei encontrar alguns com outras valências, como o Wanderson, como o Christian, com outras valências que identificavam-se mais para aquilo do jogo que eu pretendia, não é? O jogo que eu pretendia implementar no Cruzeiro. E foi isso que aconteceu. Mais do que uma virada de chaves, foi pensar mais, mas não consigo com os jogadores, mesmo sejam de qualidade, porque nós temos jogadores de qualidade que não jogam por minha responsabilidade. Eu identifiquei que a estes jogadores identificava-se mais com aquilo que era o perfil de jogo que eu pretendia para o Cruzeiro. Jardim, boa noite. Fazendo um recorte de uma fala sua aí agora, você monta equipe imaginando aquilo que é o ideal para o jogo. Depois da data FIFA, você começa a ter mais opções para o ataque. Você até citou a importância do Wanderson, já chegou o Sinisterra, já fez a estreia dele, tem um pedido do retorno do Tevez, eu sei que você não vai comentar, mas o Cruzeiro tem negociações em curso. O que muda nesse planejamento seu para o time, pensando nessas variáveis, principalmente no ataque? As soluções é uma coisa que nunca me incomodou. Não ter soluções é que me incomoda bastante, não é? Termos soluções e diferentes daquelas que nós temos atualmente podem ajudar. Com certeza, já vos disse que a base do Cruzeiro para esta época já está toda aqui, não é? Está toda connosco. E os jogadores sabem que, pela performance que eles têm desenvolvido, eles não estão à espera que cheguem 2 ou 3 jogadores para resolver os problemas. Estamos à espera que esses jogadores que chegarem vão ser soluções que vão nos permitir, talvez, uma outra abordagem diferente, no momento do jogo, mais no fim ou no início, uma estratégia um pouco diferente. Isso pode acontecer no jogo, mas a base da equipa, com certeza, é aquela que tem consolidado durante este período e tem mostrado aos cruzeirenses e ao seu treinador, claro, um bom jogo, uma boa atitude e aquilo que as pessoas querem ver. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. A minha pergunta é a seguinte: o Cruzeiro teve apenas 40% de posse de bola no jogo de hoje. O São Paulo, em 12 jogos, perdeu apenas um jogo. Eu queria que você frisasse essa importância. Nem sempre o time vai ter uma boa posse de bola, mas foi letal como foi hoje, vencendo a partida. A importância dessa vitória para o Cruzeiro na tabela de classificação
E a segunda pergunta é a respeito do clássico. Eu sei que está muito cedo ainda, falta 12 dias, né? Mas a próxima partida já vai ser o clássico. O Cruzeiro abriu uma boa vantagem, mas eu queria que você falasse a respeito de como vai ser esse trabalho até o clássico para o Cruzeiro entrar focado e conseguir essa classificação aí para as semifinais. Aí, assim, em relação à posse de bola, como vos disse, o São Paulo, principalmente na primeira parte, teve mais posse de bola do que nós. Em termos de ser letal, não concordo muito, porque eu acho que as melhores oportunidades foram nossas. Eu estava a referir aqui, o guarda-redes do adversário fez pelo menos 3 excelentes defesas. O Cássio fez uma excelente defesa e depois teve 2 ou 3 intervenções de segurança, que é da qualidade dele, não é? E conseguir manter a estabilidade defensiva e a segurança que ele normalmente nos dá. Podíamos ter feito mais um gol, como eu já disse. Em termos de oportunidades, acho que tivemos por cima do São Paulo. Em relação ao próximo jogo do Clássico, foi aquilo que depois do jogo nós falámos. Foi um bom jogo, conseguimos fazer 2 golos. Mas no futebol não existe nada por terminado. Existe mais 90 minutos. Vamos jogar agora com um adversário que mudou a estrutura técnica. Nós temos que ver bem como é que vamos abordar o jogo, porque não sabemos ainda muito bem como é que eles vão se apresentar. Se vão se apresentar dentro de... Pronto, nós temos ainda mais questões do que o adversário. O adversário conhece-nos bem e nós temos este período para preparar... quer a nossa equipa, quer possíveis mudanças do adversário. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, eu que disse aos jogadores agora, disse, meus amigos, vão 3 dias, não pensem em futebol, estejam com as namoradas, com a família, com os filhos, com os pais, com as mães, com o cão, com o gato, e descansem bem a cabeça durante 3 dias, que depois vamos voltar e é aí que vamos começar a trabalhar algumas ideias, alguns comportamentos dentro daquilo que nós fazemos. Mister, aqui, boa noite, parabéns pela vitória. O Matheus Henrique hoje, ele foi titular pela primeira vez desde que ele de fato volta da lesão e durante a própria partida ele atua em diversos setores, um pouco aberto, ele atua também no início da construção da jogada, nas transições, ele deu um passe para o Gabigol que quase resultou no segundo gol do Cruzeiro. Queria que você comentasse sobre o Matheus Henrique e a funcionalidade, as diversas funções que ele consegue fazer dentro do jogo e a importância disso para o seu estilo. Obrigado. A importância do Matheus é grande, vocês sabem que o Matheus é um jogador importante para nós, é um jogador que teve uma lesão que parou durante muito tempo e será sempre um jogador que, e não vou-vos dizer assim, ele é um jogador titular, mas ele é um jogador titular como é o Lucas, como é o Cristiano, como é o Romero, como é o Eduardo, são jogadores que com certeza de início ou no meio vão ser sempre muito importantes naquilo que é a nossa forma, com a fadiga da época também vai ser ainda mais necessário eu chamar estes jogadores, também o Wallace, chamar estes jogadores a intervir no jogo, e muitas vezes, vocês sabem que a gente está a jogar com 4, às vezes joga-se com 4 médios, que é para que, quando principalmente está-se a ganhar o jogo, para ter um pouquinho mais posse de bola, para controlar melhor o adversário, e por isso é um jogador daquele bloco dos 16-17 que eu falei no início da época, que é o bloco que joga mais. Professor, aqui, ó. Sei que você não gosta de individualizar, mas eu queria falar do Jardim, especificamente. A gente vai ter agora uma folga, alguns dias, e o torcedor se preocupa com você, gosta muito. O torcedor te ama, na verdade, né? O que é que o Jardim vai fazer nesses dias de folga? Vai viajar, vai passear, vai desligar o futebol? E outra questão, Minas Gerais é muito comum pela alimentação, comida. O que é que o Jardim gosta de comer aqui em Minas Gerais? Não, é assim, eu ainda não sei, tenho que perguntar à minha esposa o que é que vamos fazer, não é? Ela é que é responsável por essa área, mas eu tenho sempre aproveitado aqui os meus dias de folga para conhecer um pouco a região. Na última paragem estive em Tiradentes, Bichinho, vou conhecendo algumas vinícolas para tirar algumas ideias para a minha, e pronto, tem sido muito positivo. Eu hoje estava a falar com uma pessoa e disse, pá, os portugueses têm alguma semelhança com os mineiros, e acho que tem aqui bons sítios também para conhecer, tem uma boa gastronomia
Há uns que não posso dizer, uns pratos, mas aquele feijão tropedo tem muito boa gastronomia. Tá? Pessoal? Tem mais uma ali. Jardim, boa noite, tudo bem? Eu queria que o senhor falasse, por gentileza, se uma das maiores dificuldades no jogo foi o fato do São Paulo, com os alas, acabava tirando, de certa forma, a superioridade numérica do Cruzeiro no meio-campo, e se uma das questões de correção no segundo tempo foi o Matheus Pereira tentar igualar esse nível numérico, e agora, em setembro, o senhor vai ter um mês com 4 jogos. É um mês com menos jogos desde que você chegou aqui, se você celebra essa questão. Obrigado. Com certeza, nós sabemos que ia ser uma segunda volta com menos jogos, porque na primeira volta nós apanhamos muito mais jogos. Eu lembro-me um mês que chegamos a fazer 8 jogos e 9 jogos, e foi extremamente difícil. Mas também é importante agora, se houver menos jogos num mês, também como o cansaço está acumulando, temos um pedacinho mais de recuperação. Mas temos de estar, eu acho que isso acontece com todas as equipas, estamos todos em pé de igualdade, porque existem umas equipas que já estão eliminadas da Taça do Brasil, há outras que estão eliminadas das internacionais, há outras que no campeonato também já não jogam para nada, e por isso nós temos que focar. O próximo jogo é o mais importante e depois pensar no que vem a seguir e assim sucessivamente. Obrigado a vocês e bom descanso.